Estamos iniciando o 24º episódio do PGRcast, meu querido irmão Maia. Muito obrigado pela parceria. Nossa grande convidada, Vivi Chiesi. Um prazer estar aqui. Vai ser um bate-papo bem legal com o tema liderança e gestão, né? Tema muito vivo em todo o nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano, a gestão de pessoas e lideranças. E eu costumo dizer que para pessoa, para ser liderada, para liderar, ela precisa saber ser liderada. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Prazer, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade. Meu querido irmão Maia, suas considerações iniciais de abertura do 24º PGRcast. Uau! Rapaz do céu, ontem era o 01. Aí um pouquinho menos de ontem era 18. Um pouquinho menos de ontem, aí um pouquinho menos de agora era 21. E agora a gente já tá no 24º episódio, hein, Anor? Que coisa fabulosa, hein? Bacana, meu irmão. Uma honra estarmos aqui mais uma vez. Mais um episódio do nosso super PGRcast. E, cara, eu vou falar pra você, cara, os últimos episódios estão porretas, né, cara? São episódios cometas, não são nem foguetes, cara. Sim. E hoje, para nossa grata surpresa aqui... E o engraçado é que os últimos 3 temas, contando com o de hoje, eles... assistir os 3 episódios com o Colette, com o Couto e você, as pessoas vão achar uma conexão absurda ali. É um MBA ali. Literalmente gera uma trilha de conhecimento. Exatamente. Uma trilogia. Mas muito bom. Bom, hoje com uma convidada que não dispensa comentários. Quem segue ela nas redes sociais já sabe do cometa que está sentado aqui conosco. Sim. Vivi, uma honra tê-la aqui conosco. Realmente uma felicidade muito grande poder ouvir e comungar do conhecimento que você vai trazer para nós hoje aqui. E certamente nossa audiência vai se beneficiar em muito com todos os insights que você trará para nós. Seja muito bem-vinda. Mas, mais importante que nós 3, é você, querido espectador, que nos prestigia com a sua querida e importante audiência nessa noite de quinta-feira, às 18 horas, nas plataformas do YouTube, pelo canal do PGRcast, aonde você, todas as quintas-feiras, nos prestigia às 18 horas aqui por essa plataforma. E você que vai no seu dial, aí circulando pelas ruas da sua cidade, nesse trânsito medonho das 18 horas, que só Deus, pela graça, para dar a graça da paciência, enfrentar esse trânsito medonho, pela plataforma do Spotify. Peço para que você que nos visita nessa noite se inscreva rapidamente aqui no YouTube e ative o sininho. E não deixe de deixar o seu joinha para que nossa querida plataforma YouTube entenda que o conteúdo aqui vinculado é de extrema relevância e possa levar para mais pessoas a oportunidade que você tem nesse momento de ouvir a Vivi trazendo os grandes ensinamentos que ela nos trará nesse episódio. Ora, tudo isso, pessoal, nos acesse pelas redes sociais, no YouTube aqui, se inscrevendo, no LinkedIn, no Instagram e Facebook, além de visitar os perfis dos nossos queridos âncoras desse maravilhoso programa, podcast aqui, o PGRcast, onde você consegue encontrar o Anor Júnior no LinkedIn e o Professor Maia também no LinkedIn. Pessoal, fora tudo isso, vamos falar um pouquinho da nossa convidada. Quem é Vivi Chiesi? Ela é empresária, palestrante, olha só que legal, ela é mentora de empresários e gerente executiva de RH, com uma trajetória dedicada ao desenvolvimento de pessoas. Até porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, quem não sabe de pessoas não sabe fazer negócio, não sabe fazer dinheiro. Pessoas fazem negócios, pessoas fazem dinheiro. E hoje ela é formada em publicidade, com MBA, pela Fundação Getúlio Vargas em marketing e especialista em gestão de projetos. Ela é especializada como treinadora de inteligência emocional, terapeuta e consteladora empresarial. Olha que legal, cara. Você faz constelação? Faço constelação. Que bacana. Isso aí eu tenho curiosidade para saber o que é. É bacana, cara. Bacana. Eu participei de algumas sessões de constelação. É legal, cara. Não sei o que é, velho. Eu também não sabia. Tipo, pra mim era um negócio esquisito aí que não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, né? Ela tem mais de 15 anos de experiência em liderança humanizada
com equipes autogerenciáveis. E aí tem o histórico dela, que aí eu vou deixar ela contar para nós daqui a pouquinho com aquela pergunta capciosa que o nosso mestre, querido irmão Anor Júnior, traz para nós. Anor, eu tô começando a ficar esperto e não querer me estender muito e querer consumir mais do que falar, cara. É isso aí. Essa é a verdade. Certinho. Tá bom? Tá começando a ficar bom. Tô emocionado, cara. Vivi, mais uma vez, cara, obrigado mesmo por você estar aqui, disponibilizar nossas gravações. São um sábado de manhã, né? Podia estar com a tua família, enfim, estar aqui nos brindando com tanto conhecimento e de relevância para todos nós. A gente tem como rito no PGRcast iniciar com o convidado se apresentando e falando quem é a Vivi QS, quem é a Vivi mãe, Vivi empresária, Vivi, né, solidária, né? Nós nos conhecemos nós nos conhecemos na dor, né? Exato. Mas nada é por acaso. Nada. Então, por gentileza, quem é a Vivi QS? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, é um prazer estar aqui, um prazer poder contribuir, né? Eu acredito que o podcast hoje é uma forma generosa das pessoas aprenderem, né? O autoconhecimento, conhecimento sobre os negócios, aonde quer que elas estejam, né? Principalmente no trânsito de São Paulo, né? Com certeza, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito de poder participar para poder compartilhar e fazer parte desses projetos que eu acho incríveis. Então, muito obrigado pela oportunidade. O prazer é meu estar aqui. E eu começo falando um pouquinho de quem é a Vivi QS, né? Vivi QS, hoje eu tenho 43 anos, sou casada, não tive filhos, moro na cidade de Jundiaí, sou nascida e criada em Jundiaí. Cidade maravilhosa, né? Adoro Jundiaí, né? Jundiaí nasci e criada lá. Eu não nasci, não fui criado lá. Mas eu amo também. Eu fui morar em Jundiaí em 2019 e eu vou dizer pra ti, ó. Uma cidade incrível. Eu não me vejo em outro lugar hoje. Nem sem chance. Uma cidade incrível, uma cidade estruturada, uma cidade ainda com uns trejeitos de interior, sim, muito próxima de cidade grande, né? Que a gente pode ter qualidade de vida, que eu acho que esse deve ser o foco do ser humano, a qualidade de vida, né? Sim, a nossa vida sim. passa, eu vi vocês concluindo um podcast, assim, a nossa vida passa muito depressa, né? O nosso foco precisa ser a qualidade de vida, e a gente precisa buscá-la, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, então eu continuei morando em Jundiaí. Atualmente eu sou gerente executiva de uma construtora na cidade, eu cuido de algumas áreas, entre elas o RH. Trabalhei em diversos ramos, né? Precisei, por necessidade financeira, começar a trabalhar muito jovem para pagar os meus estudos e não tive uma carreira linear, né? Eu não tive uma carreira de especialista, porque eu precisava mudar do trabalho por conta da questão financeira para poder me manter. Então, comecei a minha vida como estagiária de banco, passei, aos 17 anos, entregava carta para políticos e tive alguns períodos da minha vida em política. Eu gosto muito de política, eu sou especialista em marketing político pela USP. Pude trabalhar algumas vezes, mas eu gosto da política, da política onde os políticos olham para o ser humano, né? Da mesma liderança que a gente vai dizer hoje. Gosto muito dessa política, trabalhei alguns anos, depois fui para a indústria farmacêutica, saí da indústria farmacêutica, fui para a área de tecnologia. A minha carreira profissional nunca foi linear. Multifacetada. Foi multifacetada. Eu precisei, por necessidade mesmo, né? Inclusive, quando eu fui trabalhar na área de tecnologia, eu fui porque estava fazendo MBA em marketing, então eu fui trabalhar na área de tecnologia no departamento de marketing para ser o elo de ligação entre a área de negócios e tecnologia. Então eu ia para a área de negócios, entendia o que marketing queria, que era o meu idioma, né? E voltava para a área de tecnologia. Mas a gente acaba tendo os percalços profissionais, né? Porque na área de tecnologia foi um dos grandes aprendizados para mim, porque eu gosto muito de tecnologia, eu pude conhecer o universo por trás do que existe, né? Do que existe do melhor da tecnologia. Mas eu tenho até um case interessante. E logo quando eu entrei nesse departamento, tecnicamente eu não conhecia cada área tem suas particularidades, né? Os seus pronomes, seus nomes. E aí a gestora disse para mim, olha, você vai começar a ir nas reuniões para fazer as atas e começar a conhecer mais sobre o negócio e as pessoas. Na área de marketing eu acho que você já conhece bem, mas aqui em tecnologia você vai ter que começar a trabalhar. E dentro das reuniões eu ouvia um nome ali, né? As pessoas, toda hora a pessoa dizia
um nome. Ela dizia que era... que ela dentro das reuniões, ela dizia que precisava... que existia algo que... eu preciso lembrar o nome que agora eu esqueci. Mas, enfim, ele dizia... alguém era citado naquela reunião. E o Altair era citado. E eu estava chegando na área no começo, falei, preciso encontrar essa pessoa. Porque como essa pessoa é citada em todas as reuniões, vai ser a pessoa que vai me ajudar. Afinal de contas, a gente não precisa saber de tudo, a gente só precisa conhecer quem sabe. Exatamente. Eu disse, eu vou lá, vou colar nele. Ele é um cara que é citado. E eu trabalhava na área de tecnologia em 2007, até hoje ainda fortemente é uma área da área masculina. Certeza. O meu departamento ali, minha área, eram 25 homens e 2 mulheres, a gestora e eu. Quando eu cheguei no departamento, eu disse, pessoal, eu preciso que vocês me ajudem. Eu já fui em várias reuniões e eu escuto o nome de uma pessoa, mas eu não conhecia essa pessoa no banco ainda. Ele chama Altair. Bom, a partir daquele dia, naquele dia não teve mais trabalho. Eles rolaram no chão de rir. Imagina. Altair era uma plataforma tecnológica que eles disseram pra mim que era casado com a Altamira, que era outra plataforma. E até hoje, quando eles me veem, né, eles disseram, você já encontrou o Altair? Boa. Então, assim, a gente aprende muito lá, né? Muito tecnologicamente. Eu consegui, não encontrei botaram o teu Altair. apelido de Altamira. Altamira. E a gente ainda tinha sotaque do interior, né? Então, ficou assim, juntou a fome com a vontade de comer. Então, são histórias incríveis que a gente traz, pessoas que a gente guarda no coração, porque isso que eu falo, as empresas passam, mas as pessoas ficam, né? O conhecimento fica. E depois eu voltei para Jundiaí, e dessa empresa de tecnologia eu voltei para Jundiaí. Entrei na construtora onde eu estou há 8 anos. Entrei como gerente de relacionamento. Tive a oportunidade de construir o departamento administrativo. Legal. E, por último, assumi a área de central de documentação, onde a gente tem toda a central de documentação. Aquilo, né, cara? Imagina, a entrada Eu gostaria muito que você conhecesse nosso CEDOC. Nosso CEDOC é incrível, é extremamente organizado gente, hoje. você imagina quanto documento você Toda tem que entregar na documentação. compra de um imóvel? Exato. E não é só isso, é desde o projeto, né? Desde a compra de um terreno. Meu Deus. Exatamente. Então, toda essa documentação, a complexidade é muito triplicada. grande, né? Hoje com LGPD, então a gente Sim. precisa dobrar ainda a segurança, o zelo. E, por último, eu recebi uma missão da diretoria. A empresa vinha passando por um momento de transformação de diretoria e nós não tínhamos área de recursos humanos, nós tínhamos só algumas pessoas que faziam ali ponto e algumas ações. E eu recebi da diretoria a missão de implementar a área de recursos humanos. E então, até então eu não sabia o que o RH fazia. Né? Eu sempre gostei muito de gente e foi isso que eu ouvi da diretoria. Disse, viu, mas o que a RH vai fazer que faz, né? Ele disse, Vivi, você gosta de pessoas. Eu tenho certeza que trouxemos um mentor, obviamente. Fui estudar para entender. E hoje nós temos um departamento implementado com 8 colaboradores. Nós temos todos os subsistemas de RH. Um engajamento da nossa última pesquisa de clima feita há 6 meses de 92% de engajamento. Parabéns, hein? Estamos seguindo aí para a certificação de GPTW. E para a gente é um prazer quando a gente fala de liderança e de pessoas, né? Poder olhar. E eu trago da minha carreira isso, né? Eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de lidar com o ser humano. E aí o que eu digo sempre que a liderança é a gente olhar através, a liderança humanizada é a gente olhar através daquele ser humano, né? Através daquele colaborador. Atrás daquele colaborador tem um ser humano que tem desejos, que tem medos, que tem sonhos. E nós, como líderes, precisamos olhar para isso, né? Sensacional. É uma... E tu acha? Isso porque Vai ser bom. começou Vai ser bom. Tu começou a falar sobre a gestão, a liderança humanizada, né? Conceitua para nós a gestão humanizada, porque isso é um termo atual, mais novo. Exato. Né? Exato. As pessoas não estão familiarizadas. Nós passamos por liderança não humanizada na nossa vida. Sem dúvida. Né? Então, até no podcast passado, eu falei que nós somos forjados, nós não fomos formados. Exato. Né? Nós somos na pancadaria. Quanto forte, forja na pancadaria. Então, conceitua para nós um pouco o que é essa liderança humanizada e qual o caminho que você trilhou para levar esse tipo de gestão para dentro da empresa? A liderança humanizada é o posicionamento do gestor com o olhar no ser humano, naquele ser humano único, né? Todos nós somos únicos. E como nós fomos forjados, como vocês mesmos já disseram, né? Nós nunca tivemos a possibilidade de olhar para isso, né?
O que nós encontramos hoje são muitas pessoas em cargos de liderança que não foram preparados para assumir o cargo de liderança. Verdade. Muitas vezes elas nem querem ser líderes. Viu como se conecta um episódio do outro? Cara. Olha aí, ó, eu falei, ó. Olha, o anterior... Falou, Eu exatamente. estava trazendo um dado da Forbes, saiu um indicador, uma pesquisa feita pela Forbes, em que diz que a cada ano que passa, o número de pessoas que querem ascender a cargos gerenciais e executivos diminui a cada ano. E eu falei, me surpreendeu esse dado. Exato, e diminui mesmo, até por uma geração nova, com um propósito completamente diferente do nosso. Não, exatamente. Né? Nós tínhamos um propósito, a gente tinha que completar 18 anos, tirar carta, tentar comprar um carro, fazer faculdade, depois se empregar bem para comprar um apartamento e casar. Ser estagiário do Banco do Brasil ou do qualquer outro banco, ou fazer um concurso público. Exatamente. Esse era o... Não se falava em empreendedorismo. Não. Né? Não se falava em empreendedorismo. Sempre existiu e não se falava. Porque eu acho que hoje nas escolas precisavam ter 3 matérias. Precisaria ter educação financeira, inteligência emocional e empreendedorismo. Né? Assistam o episódio anterior, que nós falamos muito sobre... Olha como as coisas se não dá para falar de liderança sem olhar para tudo isso. Não dá para falar de gestão de pessoas sem olhar para tudo isso. Nós estamos num movimento de mudança de geração. E quando a gente fala de mudança de geração, nós precisamos começar a olhar para o ser humano. Né? E gestão humanizada é isso, é tomar as decisões de liderança olhando para um ser humano único, um colaborador, que atrás de um colaborador existe um ser humano que tem expectativa, que tem sonhos, que tem medos, né? E a gente precisa então, como líderes, olhar para isso, né? Olhar para esse ser humano e dizer o que eu, como líder, posso extrair do seu melhor, olhar para o que ele pode me dar de melhor, porque muitas vezes... É um colaborador inseguro, e aí você diz como que a gente pode implementar isso, né? Primeiro que para a gente conseguir fazer uma boa liderança, eu prego muito que nós não podemos trabalhar no operacional. Então eu digo assim, líderes que estão atolados no operacional, dificilmente conseguirão fazer boa gestão de pessoas. Porque fazer gestão de pessoas dá trabalho. Dá trabalho, né? As pessoas têm um nível de complexidade. Né? Fazer gestão de pessoas dá trabalho. E nós só vamos conseguir fazer muito bem feito isso quando nós não estamos no operacional. Isso Você passa a ter uma visão mais holística do todo. Exatamente. E quando você tem tempo. Porque você trabalhar na operação, você não tem tempo. As pessoas te acertam e você não tem tempo para ouvir. As pessoas estão dentro da tua equipe, estão com algum problema e você não consegue enxergar. Porque você está o quê? Atolado no operacional, respondendo e-mail, criando planilhas, fazendo projetos, onde você muitas vezes tem uma equipe competente que deveria estar executando para que você trabalhe no estratégico, né? Porque a liderança precisa estar focada no estratégico. E estar focada no estratégico é eu olhar para essas pessoas, porque como bem você abriu, não existe uma empresa sem pessoas. Sim. Né? E eu preciso olhar para essas pessoas. Eu, como líder, como gestora, como empresária, como empresário, eu preciso identificar essa pessoa está sentada na cadeira certa, com as atividades corretas. Cara, porque fantástico essa visão sua. O que tem hoje de uma forma endêmica nas companhias é justamente o equívoco de colocar um cara que é extremamente um perfil operacional para sentar numa cadeira extremamente estratégica. Um cara que é extremamente de campo. E você mata esse profissional colocando ele para ficar atrás de uma mesa. E vice-versa, né? E vice-versa. E muitas vezes você perde o colaborador. Quantos colaboradores que vocês conhecem que foram promovidos à liderança e você perdeu um excelente técnico? Já passei por isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu escuto isso. Inúmeras vezes. Eu escuto isso em mentorias, em palestras, assim, inúmeras vezes. Eu escuto muito assim. Eu precisei... E você muitas vezes vai ter que fazer o quê? Vai ter que demitir esse colaborador. Não. Quando ele não pede demissão. Quando ele não pede demissão, ele não dá conta. Ele se sente incompetente, enfim, ele acha que não consegue. E aí vem um grande problema. Eu costumo dizer assim, isso é um passo que não tem como tu dar para trás no meio corporativo. Como é que tu vai promover o cara, o gerente, vamos dizer assim, né? O cara vai ter uma experiência ali de 1, 2 meses, não
não deu certo. Como que vai trazer esse cara pra trás? Exato. Como é que fica A ele legislação dentro da empresa? nem permite. Não, tudo bem. Né? Assim, vamos começar Não. assim. Agora, você imagina para esse colaborador. Não, eu sei disso, mas assim, não precisa nem documental, e sim funcional, Exato, né? exato. Ó, cara, a partir de hoje tu não é mais gerente, tu vai ser lá, voltar a ser coordenador. Quer dizer, cara, não tem mais volta. Não tem mais não volta. existe. E muitas vezes a liderança não consegue fazer isso porque ela está afogada no operacional. E aí, as equipes, elas acessam, né? Eu já me deparei com gestores de me procurar e dizer, Vivi, não dou conta. É muita gente me chamando. Eu virei gestor, tem muita gente me chamando, não consigo fazer meu trabalho. Oi? Qual é o trabalho da liderança? Né? O trabalho da liderança é olhar para as pessoas. Sim. Eu preciso olhar para as pessoas porque eu preciso, com a minha visão estratégica, levar a minha empresa para um outro nível. Como eu levo a empresa para um outro nível? Com as pessoas. Eu digo, o gestor só tem sucesso se a equipe tiver sucesso. Né? Você só alcança um resultado se você tiver uma grande equipe. Então, o que falta muitas vezes, primeiro passo, é o gestor sair do operacional. Ele não vai conseguir fazer uma boa gestão, não vai conseguir atuar no estratégico e nem atuar com a gestão humanizada se ele estiver preso no operacional. Porque o operacional toma conta da nossa vida, né? Exatamente. Toma conta. E a gente não aprendeu, né? Porque assim, se nós fomos caminhando numa trilha de carreira e de repente nós viramos gestores, ninguém disse para nós que os gestores precisam passar a tua parte operacional para alguém, né? Alguém só disse o seguinte, agora você virou gestor. Exatamente. É o PVN, e você vai ter vira neguinho. isso aí, você vai ter que dar conta. Tu vai, E virou ali de agora, prego ao martelo, isso. tirou de prego ao martelo. Exatamente. E uma coisa interessante que eu li no teu perfil, Vivi, é equipes autogerenciáveis. Cara, isso é uma das coisas que eu quero que você conceitue para mim, porque ninguém hoje se autogerencia. Não. Cara, tá todo mundo batendo cabeça na quina da parede. E assim, se não tiver alguém, por exemplo, se não tiver um vídeo do YouTube, um Reels do Instagram, uma mensagem no YouTube, a pessoa perdão o termo da palavra, mas se abosta. Isso. E fica estática ali até vir uma demanda para ela. Não existe mais proatividade. Não existe mais uma coisa que o Anur falou no nosso último episódio, né? Uma vez que tem essa a conectividade entre os temas, que é a dor do dono, né? O debruçamento, o comprometimento. E aí vem a pergunta, Vivi, quais são os seus... O que o gestor tem, o bom gestor, por óbvio, né? Como principal desafio, e que você talvez tenha enfrentado, para implementar equipes autogerenciáveis e qual foi a forma que você superou esse desafio? E traga para nós, por favor, insights, né, Anor, de como criar esse senso de autogestão individualizada no indivíduo da sua equipe, que é tão difícil, porque já é tão difícil você gerir as pessoas, quiçá você chega a ser utópico, um sonho do diretor, do gerente, ter pessoas abaixo dela que se autogerencia sem a necessidade de você ter que estar dando todo o tempo o norte do que elas têm que fazer. Perfeito. Tudo existe um desafio, né? Quando a gente fala de autogerenciável, você abriu muito bem falando sobre a liderança é liderar a si mesmo, né? Em primeiro lugar. Então, o maior desafio foi eu olhar para mim no início. Logo quando eu comecei a liderar equipes há uns 15 anos atrás, a minha maior dificuldade era delegar. E eu tinha dificuldade de delegar por quê? Porque eu tinha um alto nível de perfeccionismo e exigência. Um alto nível de perfeccionismo. Quando a gente tem um alto nível de perfeccionismo e exigência, a gente acha que a nossa equipe não é capaz de fazer como nós. Então, assim, ou elas precisam fazer como eu faço, porque senão não vai ter resultado. E aí você traz um microgerenciamento para cá. Você tem uma equipe, você pode ter uma equipe de 2, de 10, de 20, de 50, você vai continuar no operacional porque você tem uma dificuldade muito grande de enxergar no outro, na tua equipe, uma capacidade de fazer melhor do que você. Essa era a minha maior dificuldade quando eu comecei a liderar equipes. Eu precisei fazer um coaching resiliência para entender por que eu tinha um alto nível de exigência. Eu fui entender o meu alto nível de exigência quando eu virei consteladora. Depois eu vou chegar lá. Assim, a exigente era minha mãe, né? Então, assim, eu fui fazer um coaching resiliência e nesse coaching eu entendi que eu podia extrair dos meus colaboradores, da minha equipe, atitudes e entregas que fossem iguais ou até melhores que a minha. E eu precisei começar a olhar para isso.
E aí eu comecei, depois com essas equipes, eu comecei a treinar essas equipes, eu comecei a treinar a delegar. Porque quando você tem um alto nível de perfeccionismo, não é simples. É complexo. Tá? Eu não vou dizer que eu fiz isso de um dia para o outro. Eu consegui durante uma trajetória. Mas a partir do momento que você entende que você precisa liderar a si mesmo, você vai ter que entender o que você tem de crenças e traumas que vão impactar o seu negócio e a sua gestão. E te limitam, né? A crença te limita. E aí o fato de ser perfeccionista me limitava delegar, passar para as pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu precisava entender se as pessoas se eram as pessoas com as competências técnicas que eu precisava, com o nível de senioridade que eu precisava, sentada nas cadeiras certas. Porque existem atividades da liderança, né? Nossas atividades, depois que a gente vai para um cargo de liderança, que nós precisamos passar para as pessoas sêniores, né? Que a gente entende que essa pessoa tem essa competência, que tem essa senioridade, e eu vou treinar essa pessoa a fazer isso. Então, eu comecei, durante essa trajetória, a enxergar essas pessoas, a trazerem essem pessoas, a olhar e falar, deixa eu ver qual a competência que essa pessoa tem, dentro dessa competência, quais das minhas atividades que eu faço que eu posso, então, redistribuir para minhas equipes. E foi nesse processo que eu fui criando as equipes autogerenciáveis, por onde eu passei. Né? Olhar para mim, entender que eu preciso delegar, que a minha equipe tem condições de fazer melhor do que eu, para que no estratégico eu consiga trazer um resultado muito maior, porque o nosso custo, nosso valor hora é caro para ficar no operacional. Eu encontro executivos, né, empresários, atuando no operacional com um custo muito caro. Ele é o colaborador mais caro da empresa dele. Sem dúvida. Quando não, o próprio dono do negócio é o maior operacional. Tenta explicar isso. Exato. Você, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Já encontrei executivos conferindo folha ponto. Né? Então, assim, hoje, a gente não desmerece as pessoas nas atividades. A gente coloca as atividades para as pessoas certas. Quem dentro da trilha tem a competência para aquela finalidade. Porque o valor hora de um executivo, de um empresário, né? Assim, a minha primeira pergunta é, será que as pessoas sabem quanto custa o valor hora delas? Potencialmente não. Não sabe. Porque a partir do momento que eu tenho a consciência de quanto custa a minha hora, eu consigo entender que ou eu estou encarecendo o meu processo, a minha empresa, estou trazendo um custo enorme para a minha empresa, e é a partir daí que eu consigo olhar para onde eu vou direcionar, para quem são as pessoas então que eu vou... eu faço um exercício de... Você precisa fazer uma lista do que você precisa terceirizar, delegar e parar de fazer. Quando você cria um exercício. E quando o líder ele tem medo de delegar por ter um concorrente interno, vamos dizer assim, isso é bem complicado. Isso é muito complicado. Isso é um trabalho que a gente precisa fazer, desenvolver no trabalho na liderança, que é a autossegurança, né? Nós precisamos compreender que as pessoas não foram capacitadas para a liderança. Hoje nós temos um programa de desenvolvimento da liderança na construtora, onde nós treinamos os gestores à liderança. Nós temos um processo de desenvolvimento da liderança, porque a liderança não tem essa consciência. Quando eu compreendo que essa equipe ela vem para agregar e que se ela se desenvolver, os meus resultados como líder vai ser muito maior, eu consigo compreender que o meu papel é muito mais importante do que executar ou do que ter alguém que é mais competente. Eu, Vivi Chiesi, quero que 100% da minha equipe seja mais competente do que eu. Pode compartilhar conosco um case de gestão e colocação de pessoas na hora certa, no momento certo, no local certo. E eu vou... Esse é um case que eu gosto muito de contar. Você ter as pessoas certas sentadas na cadeira certa, elas geralmente sabem o que fazer, como fazer e para quando fazer. Porque nós como líderes, como gestores, treinamos essas pessoas. E em 2021, em março de 2021, uma das grandes ondas de Covid, eu fui acometida com vírus, tive um quadro grave de Covid,
Os 3 primeiros dias dos sintomas, hoje eu tinha nessa época no RH uma troca de equipes, então eu tinha alguns colaboradores com 3 meses de casa, né? As outras equipes já mais estruturadas. Então, na minha equipe, a gente tem sempre o espelho, né? Aquele que vai cobrir alguém quando algo Sim. acontecer. Que não é só nas férias, né? As pessoas adoecem, as pessoas têm problemas pessoais, então a gente cria esse movimento nessas equipes autogerenciáveis. São pessoas, são os espelhos da outra, e que na ausência dela, o trabalho continua acontecendo como se aquela pessoa estivesse lá. Né? Então a gente treina as pessoas para isso, cria esse movimento. E nos 3 primeiros dias eu pude estar online com eles, e a partir do quarto dia eu fui para a cama, e realmente eu não consegui mais falar com a minha equipe, eu precisei me ausentar 100%. Caramba. 100%. Na primeira semana eu não conseguia pegar o celular. Ao 11º dia eu entrei num processo infeccioso, eu tive miocardite, né? Então o vírus já tinha atacado o meu coração antes de atacar o meu pulmão. E no 11º dia eu fui hospitalizada porque já não conseguia mais respirar, com 85% do pulmão comprometido. Nossa. E a partir dali eu já não sabia mais se voltaria. Foi um milagre. Se voltaria. Eu agradeço a Deus, que eu acredito que sim. Eu entrei com batimentos cardíacos altíssimos, com 41,5 de febre, eu estava convulsionando, e eu cheguei a 73 de saturação. Não fui entubada porque não tinha vaga naquela época. Precisei ficar 5 dias, eu fiquei 11 dias hospitalizada, dos 11 dias, 5 tomando banho na cama, porque eu não podia fazer nenhum esforço para não consumir e não precisar ser entubada. E nesse movimento, você só pensa na sua vida. Na sexta-feira, quando eu fui hospitalizada, que eu cheguei no quarto, a primeira pergunta que eu me fiz foi: se eu for embora essa noite, o que eu deixei de fazer que me era tão importante, que por algum motivo eu deixei de fazer? Você reavalia todo o processo de vida. Todo o processo de vida. E naquele momento eu não podia falar com a minha equipe, eu não tinha condições. E a única coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para minha equipe, dizer: estou sendo hospitalizada, agora é com vocês, e eu confio em vocês. E eu sei que vocês vão dar conta. Se vocês precisarem tomar alguma decisão que vocês não souberem qual imaginem qual decisão eu tomaria, e tomem essa decisão. Porque se não for a melhor e eu voltar, eu ajusto depois. O mapeamento de risco, ela já é feita lá na equipe autogerenciável. Então eles já sabem o que precisam olhar, o que tem mais impacto. Então eles já estavam medindo isso. Mesmo com colaboradores jovens no RH, de uma das minhas equipes, as 4 equipes que eu tenho, conseguiu tirar de letra, né? E às vezes o medo do gestor é ele não se sentir lembrado. Porque assim, se eu não fizer falta, como é que vai ser? Eu não falo Né? mais, alguém Mas sabe o que eu digo? Alguém já me perguntou isso. Mas você não tem medo das pessoas não sentirem falta de você? Nenhuma. Primeiro, porque eu sei que a minha equipe é extremamente competente. E segundo, porque eu sei criar essa equipe. Então, para você ter algum gestor no meu lugar, o gestor também vai precisar saber fazer o que eu faço. Que é engajar e motivar essas pessoas. Então, o meu papel como gestora é engajar e motivar a minha equipe para que ela faça o seu melhor. E aí, quando eu voltei, consegui, depois do 11º dia sair, já faziam 20 dias que eu estava afastada, precisei ficar afastada mais alguns dias. Voltei para a empresa depois de 30 dias afastada. Fui recepcionada online por 100% da minha equipe. Foi gratificante, né, poder... eles realmente estavam com medo de que eu não voltasse. Eu também, em algum momento, eu tive. No segundo dia que eu estava hospitalizada, eu já tive fome. Então, no momento que eu tive fome, eu pensei: estou melhorando. Porque eu fiquei mais de 11 dias sem ter fome. Falei: meu organismo está reagindo. E por todo o processo de autodesenvolvimento que eu faço e que eu fiz, eu faço já um pouco mais de 10 anos. Eu gosto muito do processo de autoconhecimento. Então, me formei em algumas áreas, passei também por vários processos. Eu ali mentalizava o meu pulmão funcionando, o meu coração voltando. Sem dizer, obviamente, que eu tenho fé, né? Eu acredito num Deus, e eu tenho certeza que a gente aqui tem um propósito e uma missão, né? E eu tinha certeza, eu falava muito com ele. E fora isso, eu ainda orientava todo o meu corpo, né? Olhava e falava: vocês, até agora de pouco nós estávamos respirando, nós vamos sair dessa, juntos, né? E aí, quando eu saí do hospital, eu tinha certeza que eu tinha uma missão, né? Que era realmente poder levar para as pessoas que a liderança não é só eu entregar um resultado.
A liderança é olhar para as pessoas, porque no maior período de ausência, porque quando você vai sair de férias, você planeja, Sim. né? Mas num momento como esse, você não tem como planejar. Às vezes você quebra o pé, precisa ficar afastado, mas você consegue trabalhar de forma online e orientar. Mas no momento onde você tem um problema respiratório que você não consegue falar, essa equipe, ela, sabendo o que ela precisa fazer, como e quando a empresa segue sem sequer perceber que você não está lá. Então, esse foi um dos meus maiores cases de ter a equipe autogerenciável. Continuo lá, então isso não né? Isso eu faço, não fiz falta, mas continuo no meu papel, né? Eu costumo dizer que todo profissional tem que chegar ao nível de ser imprescindível para a empresa. Ele ser imprescindível é o que sustenta ele. Exatamente. Não mais nada, né? É isso mesmo. Tu vai ser imprescindível na liderança, vai ser imprescindível no resultado, Exato. enfim. Mas tem que chegar ao nível de ser imprescindível. Exato. Pô, se a empresa, se nós perder esse cara, nós vamos ter problema. É isso aí. É isso aí. E não é pelo trabalho do operacional. Não, de forma alguma. É por todo esse conjunto que você disse, né? E Sim. realmente eu ter essa equipe fez completa diferença, não só para mim como gestora, mas para a empresa que precisava continuar seus processos. Sim, nós não paramos na época da pandemia, Sim. né? Existiam 400 colaboradores, existiam as obras, existiam os clientes esperando e os departamentos não podem parar por ausência de alguém, Uhum. né? E essa é a nossa responsabilidade, né? Criar equipes autogerenciáveis onde, se alguém precisar se ausentar, a gente consegue se reestruturar rapidamente e os processos continuam andando sem impacto, né? E como foi gerenciar essas 400 pessoas no meio desse inferno, desse caos que nós passamos? E é mão de obra, Sim. né? Sim. É mão de obra física, não é mão de obra intelectual, não é? O cara não constrói uma casa, um edifício, um prédio online. Da casa dele. Não vai imprimir numa impressora 3D, 3D, né? Ainda não. Mas não, eu vi esses dias, os caras fizeram uma casa em impressora 3D. Eu vi também. Nossa, o que é aquilo, velho? Mas vamos lá. Real, né? Como foi fala um pouco dessa experiência tua, da empresa de vocês. Como é que foi gerenciar 400 pessoas em canteiro de obra no meio desse caos todo? Na realidade, não foram só 400, né? Nós temos mais de 700 colaboradores indiretos de empreiteiros. Nossa. Né? No início, foi pavoroso. Porque, assim, nós tínhamos uma informação que algo muito ruim estava acontecendo. Ninguém sabia o que era, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Nós tínhamos a insegurança de como que o mercado reagiria, né? Se nós teríamos que mandar colaborador embora. Mas nós criamos um plano de contingência, né? Com o foco das pessoas, né? Na segurança e na saúde das pessoas. Olhando para elas e entendendo o que nós vamos fazer para continuar, né? Porque também deixar as pessoas em casa, as pessoas também passarão necessidade. Como é que nós vamos fazer para continuar isso, preservando a saúde desses colaboradores? Então, nós implementamos uma série de ação para a segurança. Então, máscaras, álcool gel, kits, fizemos kits. O administrativo que conseguia trabalhar home office foi para home office. Uma parte da empresa, eu fui uma das últimas pessoas a saírem do físico da empresa para poder dar suporte. Colocamos as pessoas em risco de saúde em casa, pagando 100% do seu salário. Em nenhum momento nós fizemos a redução salarial, nós não precisamos. O que fizemos foi, uma das minhas áreas é o administrativo, vamos segurar o orçamento para garantir o salário do colaborador, porque agora ele vai precisar. E quando o colaborador entende que a empresa tem um posicionamento humano, ele tem um nível de engajamento que é surreal. Sensacional. É surreal. E eles entenderam isso. Então, nós fizemos kits com máscara, álcool gel, com luvas para eles entrarem nos ônibus, aqueles que utilizavam de transportes públicos. Nós ajustamos horários para que eles não pegassem o transporte no horário que todo mundo pegava. Espalhamos na obra pontos de álcool gel, mais pontos de água, distanciamento de pessoas, criamos horários para os almoços. Então, assim, todas as nossas ações, criamos o RH
focado para entender se as pessoas estavam com sintomas ou não. Então, todos os dias as pessoas eram medidas em febre, em testes. Compramos testes para aplicar na empresa. Então, a empresa investiu em testes de Covid na época para identificar se tinha alguém. Criamos um médico particular para atender as pessoas que estavam com sintomas, porque nos hospitais estavam demorando muito. Então, nós criamos ações focando nas pessoas. Porque nós sabíamos que se a gente focasse na segurança das pessoas, as pessoas sabiam quanto seria importante eles continuarem trabalhando e o resultado viria. Então foi assim que nós passamos por esse período, não tivemos demissão, pelo contrário, a empresa cresceu, né? Não precisamos fazer demissão, não precisamos reduzir. O que a gente fez foi reduzir orçamentos de outros lugares para poder manter 100% do salário dos colaboradores. Sensacional. Foi um case muito interessante. Eu acho que foi uma escola para todos nós. Foi uma escola para todos nós. No momento que a gente conseguiu... Nós precisamos aprender a se comunicar. Então, nós tivemos que criar, no plano de contingência, estruturas de comunicação. Como que a empresa toda seria comunicar de uma forma rápida das ações, porque as ações mudavam todos os dias. Sim. Hoje pode, amanhã não pode mais, agora tem que mudar. Agora nós criamos um plano de contingência com grupos de WhatsApp, onde começava pela gestão executiva e com grupos de 100% dos operacionais terceiros. Então, quando uma informação nova vinha, toda a escala, assim, em menos de 24 horas, 100% dos colaboradores sabia que a estratégia da empresa estava sendo mudada ou o que seria feito, ou uma ação adotada nova pelo governo. Vocês conseguiram manter o prazo de entrega de todas as obras? Conseguimos. Algumas obras a gente acabou atrasando pouca coisa. A gente não passou dos 3, a gente tem o prazo de contrato mais 3 meses. A gente não chegou a passar desses 3 meses, a gente acabou consumindo esses 3 meses. O que aconteceu pra gente é que houve-se, logo depois da pandemia, um aumento significativo de inadimplência. De inadimplência nós tivemos também, mas aí a gente já tinha também um programa interno já mensurado, a gente atendeu os clientes, a gente conseguiu postergar, a gente conseguiu suspender alguns pagamentos de clientes que realmente estavam numa situação para não perder o empreendimento. Nós substituímos o empreendimento, às vezes ele tinha um apartamento maior, para não perder, a gente trocava para um empreendimento menor, para que ele conseguisse continuar esse pagamento, mas depois o material de construção subiu muito, né? A gente também teve esse impacto, né, dessa alta de material de construção. Certeza. E deixa eu te perguntar, gente, tudo que você trouxe aí para nós, é complexo você fazer a gestão de tanta demanda, tanto desafio sendo jogado assim. E perfil diferente de funcionários. Sim, completamente. Uma coisa, né, a obra, né, não é a questão em si aqui, mas a área que se atua é de uma complexidade muito grande, porque são pessoas que, não menorizando, mas são pessoas que têm um menor grau cultural, uma rusticidade. Mas ela já tá trabalhando nisso, né? A reunião dela com a minha esposa agora, antes do podcast, foi exatamente isso. E aí eu já tenho a resposta. Eu só olhando, né? Elas estavam lá assistindo a gravação do anterior, eu só assistindo aqui, aquelas duas. Aí quando eu não. Aí foram pra sala de reunião, né, cara? Falaram pra sala de reunião. Eu disse, nossa, agora pronto. Aí ela chega pra mim e disse assim, ó, já ganhei tempo aqui ficando com já tem um projeto para 2025. Já tem um projeto de 25. Só perguntei pra ela, eu vou gastar alguma coisa? Só me fala isso. Só vou gastar alguma coisa? Estou contratando a Simone com o projeto. Né? Assim. Legal. Desculpa, Maia, vai. Tudo bem. E aí a pergunta é, como que é feito o equilíbrio, né, de toda essa carga de demanda, desafios, que acaba tentando puxar você para o operacional e desfocando do estratégico, né? Como que você se manteve com um foco, e se mantém até hoje, um foco no estratégico, né, de uma forma assertiva, e também não deixando de observar a questão do bem-estar, né, para não transformar um ambiente laboral em um ambiente tóxico, mas sim que ele seja um ambiente participativo, harmonioso, integrativo. Como que é essa... Eu acho que, não só na construção civil, né, eu acho que as empresas hoje, elas estão passando por uma dificuldade, porque assim, nós temos, no nível mais operacional, nós temos concorrências indiretas, né? Sim. Nós temos nós temos a internet.
né? Nós temos os deliveries, né? Nós temos uma série de outros trabalhos que muitas vezes nós temos no mercado, o mercado concorrente, por exemplo, do pedreiro, do servente, ele pode trabalhar autônomo, ele pode entrar numa construção, ali ele vai trabalhar de forma informal e muitas vezes acaba recebendo muito mais do que uma empresa pode pagar por conta da quantidade de encargos que nós temos hoje trabalhistas, né? Então a gente tem um mercado de concorrentes que é muito maior do que a gente imaginava que nós teríamos, porque até um tempo atrás a concorrência com o pedreiro era outra construtora ou uma casa que era construída. Sim. Hoje, com esse volume, a gente acaba realmente tendo essa concorrência indireta. O que a gente precisa fazer, o que a gente faz hoje, é tentar exatamente, primeiro, pelos trabalhos operacionais serem trabalhos que demandam esforços, né? Em obra, principalmente, a gente tem uma dificuldade com chuva, com calor, com frio, né? Muitas vezes a obra está ainda na fundação, não existe uma área coberta. Então, o que a gente faz como RH, né? Hoje nós temos um RH estratégico implementado com foco na gestão humanizada. Então, a gente tenta entender o que a gente pode, como empresa, melhorar aquele ambiente. Então, hoje nós temos, por exemplo, dentro das obras na hora do almoço, nós temos áreas de descanso. Nós temos área de jogos, de pressurização, né? Nós temos a gente faz um trabalho junto com a segurança do trabalho, por exemplo, da conscientização da segurança. Nós temos um projeto chamado Você Precisa Estar Bem para Estar Lá. Né? Então, assim, ele também precisa ser responsável, ele consegue compreender que isso é uma preocupação. Nós temos almoço para 100% das obras, né, para todos os colaboradores. Nós temos um programa de endomarketing, onde no Dia dos Pais eles recebem uma lembrança, no dia do seu aniversário ele recebe um cartão, e nós temos cases incríveis. Porque muitas vezes a gente acha que um cartão de parabéns é muito simples. Talvez seja simples para nós, que temos o hábito de receber um cartão. Exatamente. Mas tem gente né? que não vem por eles. Nós temos cases de pessoas que choraram ao receber o seu primeiro cartão de aniversário da empresa. Imagina. Quando a gente consegue tocar o colaborador nesse ponto, a gente consegue ganhar o engajamento. E ele diz, podem até me chamar por aí, mas eu prefiro ficar aqui, porque aqui as pessoas olham para o ser humano. Eu sinto, e esse era o projeto que nós estávamos conversando com a Simone. A gente tem um projeto já de alguns anos que a gente não estava conseguindo implementar, mas assim, nós queremos que 100% dos nossos colaboradores sejam alfabetizados. E a gente sabe que o movimento do operacional tem muita gente sem alfabetizar, né? A gente tem um colaborador na minha equipe. Quando ele chegou alguns anos atrás, ele foi trabalhar na portaria, ele não sabia ler e escrever. Com 3 dias, ele não veio mais trabalhar. E eu disse, por que o José não veio? Eu até conto isso em outros podcasts. Por que o José não veio? Ah, Vivi, ele falou que vai vir falar com você. Quando ele chegou, eu falei, José, o que aconteceu? Ele falou, Vivi, eu não sei ler e escrever. E quando as pessoas me ligam, eu não sei como transferir. E começou a me dar um pânico. E de quem era essa responsabilidade? Minha como gestora. Minha como líder. Verdade. De ter que enxergar que ele talvez não tinha as competências e que se eu contratei, e não era para não contratá-lo, mas contratá-lo e treiná-lo para aquilo. Eu disse, então se eu... Certo. Exatamente. E aí, mas muitas vezes, às vezes a gente não vai colocar aquela pessoa porque a gente acha que ela não tem a competência, mas se ela tem a vontade e nós temos a oportunidade de treiná-la, o que aconteceu? Eu disse, se eu ajustar uma forma, você fica? Ele falou, fico. Nós ajustamos uma forma dele conseguir ficar lá. E eu disse para ele, mas eu preciso que você vá estudar, você é muito jovem. Ele falou, eu já me matriculei. Que legal. E a primeira carta que ele escreveu foi para mim. Que bonito, Vivi. Que então, assim, foi gratificante, né? E ele brinca, ele fala, você pode até me mandar embora, mas eu não vou. Ele falou, hoje você pode até me mandar embora. Eu tenho alguns colaboradores na minha equipe, você pode até me mandar embora, mas eu não vou. Então, esse é o nosso papel. Por mais difícil que às vezes pareça, quando você atua com a gestão olhando para aquele ser humano, porque eu poderia simplesmente dizer, ele não veio, tá bom, abre a vaga, contrata outro. Exatamente. Porque é muito mais fácil, muitas vezes. É mais simples fazermos isso, teoricamente. Porque eu tenho que sentar com o colaborador e enxergar as necessidades dele lá e adaptar. Se eu pintar esse botão, você consegue? Se eu fizer isso, você consegue? Hoje ele dirige e ele me disse algo. Ele disse, Vivi, quando eu passei por essa avenida, eu consegui ler um outdoor.
uma vida que eu não conhecia abriu sobre os meus olhos. Certeza. E aí, qual é o nível de engajamento desse colaborador? 100%. Né? Tá louco. Então, é isso que a gente precisa fazer. Não é simples, não é fácil, mas eu garanto que é possível. A gente só precisa ter tempo, né? Sair do operacional e gostar de pessoas. Sim. Porque assim, não dá para você ficar num papel de liderança se você não gosta de pessoas. Você vai fazer mal para você e vai fazer mal para o outro. É possível e tem absoluta certeza de 110% que vai ter resultado. Sem dúvida. Sem dúvida, eu estou aqui para dizer, e tenho testemunho, tenho cases, que a gente só precisa... se eventualmente você que está nos ouvindo assumiu um papel de liderança e não sabe o que fazer com ela, dizer, agora eu estou aqui. Se você gosta de pessoas, porque assim, as pessoas me perguntam às vezes, né? Mas você nasce como líder? Não. Algumas pessoas nascem com uma predisposição, porque gostam, porque falam melhor. Mas para tudo você se desenvolve. Você pode ser uma pessoa tímida e se tornar grande orador, né? Assim como você pode assumir um cargo de liderança sem entender que talvez, não sei se era isso que eu queria, mas se eu gosto de pessoas, eu posso me autodesenvolver e transformar. Eu acho que liderança é servir o outro. Né? A gente se colocar numa posição de servir o outro. De entender que eu, olhando para as pessoas ali, ela entra numa sala, ela vê uma luz queimada, ela vai te dizer. Ela sai, ela apaga a luz. Isso é o olhar do dono. É quando eu engajo as pessoas ao ponto delas cuidarem do negócio delas, porque elas estão engajadas e motivadas, e não porque é uma obrigação. E quando ela entra no banheiro e ela vê a torneira pingando, ela vai falar, Vivi, a torneira tá pingando. Porque ela sabe que nós vamos gastar mais se a torneira ficar pingando, porque ela sabe que a gente contribui para o meio ambiente, né? Então, quando você faz esse trabalho que é sistêmico, né? Que você olha o todo, né? É igual em médico. Você vai no médico, você quebrou o dedo, você vai no médico e olha o seu dedo. Aí você chega no dedo e fala, doutor, você já está aproveitando olhar no meu dedo? Eu tô com dor no cotovelo. Ele fala, não, não é comigo. Vai ter que ir no outro médico. Hoje as pessoas estão nesse movimento de mudança. Por tempo, por falta de tempo, porque o tempo é precioso, né? Time is money, né? Ele é precioso, ele vale. E porque a gente precisa de um olhar sistêmico sobre o todo, sobre o trabalho, sobre as pessoas, sobre as entregas, sobre as estratégias. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de todo mundo, não é só do colaborador, a gente fala do cliente, do fornecedor, a gente fala do nosso, das pessoas que estão em casa, da nossa família. Todas essas pessoas fazem parte do nosso negócio. Né? Do momento que você sai da sua casa, que muitas vezes você precisa trabalhar mais, você precisa da compreensão da sua família, até todos os stakeholders, todas as pessoas que fazem parte desse movimento, né? Os colaboradores, os clientes, os fornecedores, enfim, todos que fazem parte desse movimento. Eu acho que o grande desafio e o grande problema, não vou dizer problema, a grande dificuldade de algumas empresas está em você colocou uma persona ali do processo, que é o fornecedor. As empresas têm uma dificuldade muito grande de lidar com isso, né? E a gente vê isso no nosso cotidiano, né? Eu sou fornecedor e sou tomador de serviço, né? Então, eu acho que essa parte humanizada, ela também tem que ser voltada pro colaborador externo, sem dúvida, né? Sem dúvida. Não dá para você ter uma postura interna e outra externa. Não. Né? Nós precisamos, eu acho que isso precisa fazer parte da cultura da empresa. Né? Você só consegue implementar quando você olhar para a sua cultura. Né? Porque assim, se a cultura da empresa for diferente disso, dificilmente você vai conseguir implementar. Então assim, Vivi, é fácil implementar isso? Não é impossível e não é difícil, desde que você olhe para a cultura da sua empresa. Né? Por que eu falo com empresárias hoje? Né? Por que eu fui falar com gestores e líderes? Porque assim, gestores e líderes muitas vezes têm muito boa vontade, mas quando você vai olhar para a diretoria da empresa, a empresa vê o colaborador como um número. Apenas um número. Esse gestor ele vai sofrer na hora que ele for tentar implementar isso. Agora, o empresário, cabe a ele olhar para a cultura da empresa dele e definir o que ele quer para a empresa dele. Certeza. Né? Então, se a gente começar a se movimentar no nível de empreendedores, de empresários, a gente consegue. E aí, o que vai acontecer com as grandes empresas? Elas vão ter que olhar para isso. Sim. Porque hoje não são mais as empresas que escolhem os colaboradores. São os colaboradores que escolhem. Hoje são os colaboradores que escolhem as empresas. Então, você vai ter que criar uma estrutura
para criar o desejo no outro de trabalhar na sua empresa. Mais interessante, vem assim, a conexão da postura do empresariado. Se ele não está bem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, ele não consegue performar no campo das ideias do corporativo. E aí você me trouxe uma questão relacionada ao processo de constelar. Exato. A constelação, ela é grosseiramente o que eu entendo, é o realinhamento daquilo que está bagunçado na sua vida. Exato. Cara, eu tô De uma ficando forma bom, olha. superficial é esse. Cara, terapeuta constelador. Quando eu vi isso, o que é isso? É astronauta, O que gente? é a constelação? E olha que eu fui olhar para a constelação depois de... Eu criei um método chamado VOP, que é um método que eu aplico por onde eu passei, né? O que é o VOP? Primeiro pilar, eu digo que são os 3 pilares que vão te ajudar a levar a tua empresa para um outro nível. O primeiro pilar, que é o V, é você. Então, assim, tudo começa e termina em você. Se você é um empresário da sua empresa, você é a alma do negócio, você é a alma do seu negócio. Se você não olhar para você, as coisas que eventualmente, as crenças, os traumas, algo que você acredita, pode impactar seriamente o resultado da sua empresa. Sim. O segundo pilar é o O, que é a organização. Então, eu preciso olhar para os processos. Então, primeiro eu preciso olhar para mim. E aí eu digo, como que eu olho para mim? Eu olho para mim para entender se eu conheço o meu negócio, porque tem muita gente que abre, né, vira um empresário sem conhecer profundamente o seu negócio. Uhum. Então, você vai ter que olhar, eu conheço o meu negócio, eu conheço meus concorrentes, eu conheço o meu mercado, eu conheço meus produtos, e eu me conheço, né? Se eu sou uma pessoa extremamente autoritária, eu tenho facilidade em engajar as pessoas, eu vou engajar as pessoas se eu for impositiva, ao invés de eu ser generosa e gentil, né? Então, se eu sou perfeccionista, enfim, se eu acredito em algo porque a crença é algo que a gente cresceu ouvindo, né? Sim. E a nossa mente tornou aquilo de forma verdadeira. Será que eu não preciso fazer um trabalho de autoconhecimento para liderar a mim e entender se o que eu acredito realmente aquilo que vai me trazer um resultado? Então, no pilar V, é isso que nós trabalhamos. No O é a organização. Eu preciso ter processos, Sim. né? Se eu não tiver processos, eu viro uma bagunça. Preciso entender, até para eu colocar as pessoas certas na cadeira certa, eu preciso ter um processo organizado. Entender quem são as pessoas, quem são os processos. E o P, não é o último, mas não é o menos importante, são as pessoas. Né? Olhar para como eu olho para essas pessoas, quem são essas pessoas, como eu trago essas pessoas, como eu gerencio essas pessoas. E as pessoas são todas essas pessoas que eu disse anteriormente, da sua casa, né, até o seu fornecedor, o seu cliente. Então, esse método, quando eu comecei a trabalhar esse método, que eu comecei a aplicar nas empresárias, eu percebia que em algum momento elas travavam. E eu dizia, eu preciso encaminhar, eu travo porque, olha, eu não consigo delegar. E eu dizia, mas por quê? Porque, olha, eu não confio nas pessoas. Mas por que você não confia? Com as perguntas de coaching, eu acabei entendendo que existia algo que era muito maior do que algo que eu acredito. Era algo que muito provavelmente eu estava repetindo um padrão. Foi aí que eu fui olhar para as constelações. A constelação nada mais é do que você olhar para um sistema familiar, né? Assim, de forma muito resumida, e entender qual o padrão que eu estou repetindo que não está me beneficiando para alcançar aquilo que eu gostaria. E aí eu me especializei em constelação empresarial. Então, hoje, por exemplo, eu vou fazer um processo. Eu tenho um problema num departamento que eu não consigo resolver, eu abro uma constelação para entender qual é o motivo ali. Se é uma pessoa, se é um perfil de alguém. Quando eu vou contratar alguém que eu fico em dúvida dos candidatos, eu abro uma constelação para entender qual é o melhor candidato que está mais alinhado energeticamente. Sim, eu estou E assim, e a constelação ela é muito ampla, né? Você pode constelar, por exemplo, vou lançar um produto e tenho dúvida se esse produto vai ser o melhor para minha empresa. Para onde meus clientes estão olhando? Será que meus clientes estão olhando para esse produto? Será que o preço que eu estou colocando vai ser um preço que vai engajar? E a gente abre uma constelação e consegue olhar para isso também. Ela é gigantesca, ela é muito ampla e eu tenho me especializado, obviamente,
dentro de um empresarial, sempre vão dentro da constelação empresarial, pode aparecer coisas do seu sistema familiar, porque lembra, Natural. né? É você, né? Você é a alma do seu negócio, Sim. e aí às vezes a gente vai precisar olhar para isso, mas a constelação empresarial hoje é uma grande ferramenta de ajuda aos empresários. Da constelação. Da Pergunta constelação. que já me fizeram. É macumba? De jeito nenhum. Que barbaridade. É sério, já chegaram pra mim. Porque assim, existe, como em todos os como todos os Não acredito que segmentos, ele te perguntou isso. assim, mas é bom perguntar, porque realmente é importante. Desmistifica. Porque, exatamente, e assim, como todos os segmentos, existem os bons e os maus profissionais, né? A gente escuta muita coisa, né? Da constelação é isso, a constelação é aquilo. Na verdade, a gente trabalha com campo morfogenético, a gente trabalha com campo de energia, com o que a gente sente, não é espírito, né? A gente Exatamente. trabalha com campo de energia. Tanto que você sente algo ali para trazer uma informação para o campo e acabou. Ninguém leva nada dali, entendeu? É assim, é uma sensação física, não uma sensação espiritual, né? Um campo de energia, que a gente abre um campo onde tem um campo de informações inconscientes que traz uma informação que a gente não está vendo. Mas não é espírito, Não tem não é nada a ver com macumba, com de espírita, forma alguma. nada. Não desrespeitando as religiões, natural. porque eu sou uma pessoa que gosto muito eu tenho a minha religião, minha fé, mas gosto muito. Mas a constelação é uma terapia, É uma é uma técnica. técnica, é uma terapia rápida que traz algumas informações. Isso Ela não destrava exime visões, né? você de fazer um tratamento Natural. terapêutico, Sim. né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você, quando tem. E é quando que a gente abre um campo de constelação familiar? Quando alguém tem uma dor e uma pressão muito forte e que já fez diversos movimentos sem resultado. Se a pessoa chegar em mim e falar, vamos abrir agora aqui que eu gostaria de saber, não tem informação. A gente não abre a terapia olhando para algo que para você não tem dor e pressão. Então, alguém que chega e fala, eu tenho um problema sério com alguém da minha família, não consigo resolver, já fiz isso, já fiz aquilo, ok, vamos olhar para isso e entender. Você traz para a constelação, traz para consciência uma informação que é importante para você, só isso. E aí você vai ter que tomar a decisão do que fazer com essa informação que trouxe para a consciência. Entendendo que constelação não é um ato espírita ou bruxaria ou bíblico, ou seja lá, tico-tico no fubá, todo mundo agora já não tem mais dúvida, né, Ana? Como que a constelação consegue favorecer um reposicionamento, ou assim até por dizer, uma reprogramação do empresário após essa constelação empresarial que você sugere? A constelação, ela traz para o campo, porque quando a gente vai abrir, eu pergunto qual é a dor do empresário, né? E ele vai me dizer, olha, tô com uma empresa aqui que não fatura. Não sei mais o que fazer, a empresa está quebrando, ela não está mais faturando. Cabeça de bode, né? E aí a gente vai identificar do porquê que aquilo está acontecendo, né? E aí a constelação é muito ampla. Ela pode ser algo que... Porque assim, olha, nós temos 3 grandes leis na constelação. Uma delas é o pertencimento, né? E o ser humano quer pertencer a algo, né? Por isso que eu digo assim, quando uma das formas que a gente engaja o colaborador na gestão humanizada é fazendo com que ele tenha o sentimento de pertencimento àquele espaço, àquela empresa. E a gente entra em comunidades para pertencer, né? As pessoas pintam o cabelo de certas cores para pertencer a uma comunidade. Sim. E muitas vezes por pertencer, por inconscientemente querer pertencer a um sistema familiar, a gente está repetindo um padrão que não está trazendo os resultados. Quando a gente abre, ele vai mostrar quando a gente faz essa terapia, ele vai mostrar qual a informação, por que está bloqueando? Porque muitas vezes, assim, essa empresa era de uma outra pessoa. E eu não tá trazendo cargas. Na verdade, nem é isso. Na verdade, assim, a ideia era de uma outra pessoa e eu não estou trazendo essa pessoa. Nós não estamos sendo gratos a essa pessoa. Então, assim, eu preciso contar a história dela dentro dessa empresa. Tem um hotel aqui em São Paulo que foi construído no hotel na maternidade dos Matarazzo. E esse hotel hoje está entre os 3 primeiros hotéis da América Latina, depois de pouquíssimos anos aberto. O melhor hotel de posicionamento. E ele tem todo um movimento sistêmico. E quando você entra dentro desse hotel, ele conta para você que ali era uma maternidade dos Matarazzo. Você vai colocar um roupão, tem o M dos Matarazzo.
ele faz uma referência, menção. uma menção, uma honra. Ele honra quem veio antes Na dele. história. Porque a constelação é a gente honrar quem veio antes. Então, como toda aquela história foi construída, aquele hotel faz o quê? Aquele hotel pegou aquela história, conta aquela história e honra quem veio antes dele. Então, a constelação nada mais é do que a gente honrar quem veio antes. E muitas Legal. vezes, dentro da empresa, a gente não faz isso. A gente não honra a ideia de quem foi o fundador, a gente às vezes não honra o fundador. E a gente acaba tendo dificuldades por conta disso. A gente faz alguns ajustes e a gente... Não é mágico, tá? Sim. De novo, a gente traz só para consciência Uhum. uma dor. E aí depois a gente vai ver como a gente desenvolve essa dor para que a gente tenha resultado. Vivendo e aprendendo. Vivendo e Você aprendendo. aprendeu o que é constelação, Tudo. Anô? Pariu, velho. Da hora, né? Não É tinha nem noção, surreal. não tinha nem noção que isso existia. É surreal. Sério? Eu Não tinha- acredito. Mentoria especificamente para mulheres empresárias. Exatamente. Qual a diferença da mulher? É. Já me perguntaram isso, Não, é viu? lógico, isso aí é a primeira pergunta que Ela não é, ela não é, inclusive eu tenho conversado com empresários, ela não é específica. Uhum. Quando eu criei o projeto com base no VOP, o que a gente compreende é assim, a mulher, ela está muito mais aberta a fazer o autodesenvolvimento do verdade. que o homem, Ah, sem dúvida. né? E aí, conseguir os resultados de forma esperada, como eu gostaria, eu achei que eu teria um resultado maior com mulheres por conta disso, né? Por conta de falar da constelação muitas vezes, por conta do autodesenvolvimento, de falar do nível de perfeccionismo, porque às vezes, quando eu falei lá no início, né? Eu tinha um nível de perfeccionismo por conta, minha mãe era uma pessoa exigente, né? Uhum. Isso é ruim? Não, de forma alguma. Se eu cheguei até aqui honrando meus pais, foi por conta do que eles me deram, Sim. ambos me deram. Sim. Mas a gente acaba repetindo esse padrão, né? E aí, quando a gente às vezes vai falar isso pro homem, não leva mas ele não, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de entender que aquilo vai impactar o negócio Não, dele, é né? que homem, a cabeça do homem é a seguinte: o homem acha que tudo se resolve na força. Exato, Tudo se resolve na força. Exato. Tudo se resolve. Eu sou o super-homem, nada acontece comigo. Eu sou o cara e ele acha que vai resolver no braço tudo. E às vezes não, Exato. quase sempre não é Exato. assim. Exato. Então, foi por isso que eu olhei para isso, né? Mas não, eu quando falo com homens, atendo homens, assim, faço consultoria e mentoria também. Mas assim, a gente acaba focando mais no nicho das mulheres, Claro. porque elas têm essa maior abertura para poder olhar para isso, né? Muito bom, muito legal. É isso Isso é aí. bom. Vivi, e deixa eu te perguntar. Hoje a gente vai num mundo onde eu sou contra, minha opinião pessoal, cotas. Odeio cotas, porque eu acho que é um desfavorecimento, um demérito muito enorme do produto pessoa. Perfeito, concordo. Minha visão. Porque quando alguém vem falar, eu sou preto e eu não tenho oportunidade. Pera lá, Barack Obama, O presidente dos Estados Unidos. ele foi o homem mais poderoso do mundo. Do mundo. E ele era preto. Preto. Tá? Pô, então o mundo de oportunidades não é só para brancos. Não. É que quem se lança a mais ao risco, com certeza está mais propenso à vitória. Sem dúvida. E aí o pessoal fala, mas tem sempre uma limitação, tem sempre um problema, tudo mais. Beleza. E aí começou as minorias, a diversidade, né, o público LGBT, a comunidade descendente afrodescendente, tudo mais, a pleitear o seu lugar, a ter o seu direito de voz na sociedade. Muito do que se faz hoje, também, na minha opinião, é de forma equivocada. Porque, ao invés de aglutinar, a política acabou segregando. Exatamente. Então, ao meu ver, eu acho que é equivocado. Porque eu não sou melhor que um negro, não sou mais bonito do que um gay, eu sou igual a ele. Sem dúvida. Ele é o meu semelhante. Ponto. Ponto. Então, eu acredito que as mesmas oportunidades que um homem branco tem, a mulher deve tê-lo, o gay deve tê-lo, o preto deve tê-lo, o amarelo, o vermelho, independente. Sem dúvida. Deixa eu fazer um detalhe aqui. O suprassumo da ignorância do ser humano, eu li numa manchete do jornal, quando a brasileira que ela ganhou a medalha de ouro no judô. Qual era a manchete? Mulher negra e gorda
ganha medalha de ouro. É Gente, isso? não, cara, eu vi. gente, Essa assim, faca. quando eu li aquilo ali, Não, não, é é ridículo, possível um cara, troço desse. é ridículo. Não é possível É. escrever um troço desse. E ele é uma sargento do exército. Ele era uma É. sargento do exército. Né? Então, assim, olha o tom pejorativo. A ridicularidade. A ridicularidade. Exatamente. E achando E que- tava lacrando. tá lacrando. Entendeu? Aquilo ali foi extremamente Infeliz. Infeliz. Infeliz com a figura pessoa, É. infeliz com a figura mulher. Se eu Exato. sou ela, eu processo eles. E com a jogadora, Se né? eu Com a sou- pessoa e com a que tá ali, profissional, com a profissional, atleta Se ali, eu né? sou ela, eu processo eles. É. Mas não tem a É. mínima dúvida É. que no outro dia o processo está no Exato. fórum. É. Porque, assim, é um absurdo tentar fazer uma colocação dessa e achar que está trazendo alguma coisa de benefício para as pessoas. Ao Cara, contrário. é louco o negócio É louco. que está acontecendo. É louco. Ao É. contrário. Mas a minha pergunta, Vivi, é como que você vê o papel da diversidade diante de todo esse cenário, todos esses antagonismos que a gente citou aqui? A diversidade, as minorias, com a inclusão deles no papel da gestão, da liderança e pessoas. Eu posso até parecer repetitiva, mas a gente precisa treinar o nosso olhar humanizado. Eu tenho na minha equipe pretos, já tive transexuais. E normal. Pra gente, Não altera a transexual, qualidade. nós tivemos um transexual. E quando nós fomos contratar, as meninas do RH falaram: mas que banheiro que a pessoa vai usar? Falei, simples, vamos perguntar pra eles. Porque a gente também, às vezes a gente não sabe, a gente tem que ser sincero. Liguei, perguntei, desculpa, imagina. Olha, eu quero, ok. Reunimos a gestão disse, ok, estamos contratando. Não tivemos hoje essa pessoa não está mais conosco, mas temos 0 de problema. Porque quando você implementa uma cultura na sua empresa de olhar humanizado, você vai olhar o ser humano, o que ele te entrega. Interessa a Não competência do cara. interessa exatamente o que ele faz. Eu tenho aposentado, eu tenho preto, eu tenho cadeirante, eu tenho surda. A nossa coordenadora de RH, ela é surda, ela ficou surda aos 30 anos. Meu Deus. Usa aparelho auditivo, E faz um deve ser trabalho incrível. Faz um trabalho trabalho incrível na dela. internet de falando com as pessoas que estão perdendo a audição, Bacana, fazendo a reabilitação auditiva. Faz um trabalho incrível, porque você imagina, aos 30 anos você perder a audição, né? O que deve, assim, agora eu não trabalho. E ela foi mãe em seguida. E hoje tem uma carreira brilhante no RH, né? Eu tenho uma cadeirante que é extremamente independente. E também quando chegou, nós falamos, quando ela chegou aqui, o que nós vamos fazer no banheiro? Nós vamos perguntar para ela. Fazer adaptações. Exatamente. Nós falamos, o que você precisa que a gente faça? Até a adaptação na rua. Nós assumimos para que ela pudesse atravessar sem precisar dar volta com o ônibus. Então, Legal. é esse o trabalho. Não é o olhar se ele é A ou se ele é B ou se ele é C. É olhar o que ele vai me entregar de melhor como um ser humano. E aí, senão a gente entra nessas discussões de cotas, pequenas, irrelevantes. muito pequenas. Quantas pessoas a gente conhece brilhante? E a oportunidade, só que a gente também tem que deixar claro que a oportunidade quem faz é a pessoa. Sem dúvida. E a gente não pode se vitimizar, Exatamente. né? Porque assim, o que é oportunidade? Né? Para uma pessoa que é branca, que nasceu pobre, sem nada, ela também vai precisar de oportunidade. A mesma situação. Né? Então, assim, a gente tem que deixar o vitimismo de lado, assumirmos a nossa postura, encararmos, porque não, às vezes a forma como você se assume, as coisas que você. A gente se posicionar também não é fácil. Às vezes a gente tem que se posicionar, Claro. né? Então, o que a gente tem que deixar é o vitimismo de lado. Eu concordo Né? com você. Vivi. Então, assim, a gente deixa o vitimismo de lado e olha, agora, numa empresa para trabalhar a diversidade, nós precisamos trabalhar a cultura. Todos precisam estar alinhados sobre isso. Eu não posso numa empresa falar assim, agora como a diversidade é moda, nós vamos trazer uma pessoa. Você vai trazer, se você não estiver alinhado numa cultura que aquilo é importante para sua empresa, você vai trazer um problema. Exatamente. Você vai trazer problemas muito maiores, inclusive, né? Porque você pode ter problemas ali de perseguição, né? De outras pessoas. Não, nossa empresa está alinhada na diversidade. Seja ele quem for, nós vamos olhar para ele como um profissional que tem competências que vai entregar o que a gente precisa. Exatamente. Né? Então, eu acho que é para isso por isso que eu digo, o olhar humanizado, ele é muito mais amplo do que eu atuar como uma liderança. E olha, eu fui diretora de um cemitério. Oi? Né? Eu fui diretora de um cemitério.
Fui diretora. E os inquilinos Assim, ó, incomodavam muito? esses eram os clientes que menos reclamavam. Exatamente. Entendeu? Tinha assim, como é que era o pós-venda? Pra falar a verdade, assim, eu não queria nem saber se o inquilino reclamava. Mas eu fui diretora de um cemitério, recebi essa incumbência desse grupo. Essa empresa que eu trabalho tem um grupo de empresas, entre eles um cemitério, e eu recebi, eu mantive toda a área da construtora em paralelo, então eu atuava na diretoria do cemitério e nas 4 áreas da construtora, por conta das minhas equipes autogerenciáveis. E aí eu fui para esse cemitério para responder para o conselho e assumi uma empresa que a gente acha que o cemitério só enterra alguém. Não. Né? Na verdade, tinha 100 colaboradores. Né? Eu tinha 100 colaboradores e todas as áreas operacionais e administrativas de qualquer outra empresa. Vai do comercial ao coveiro. Exatamente. E aí, como que você faz uma gestão humanizada num ambiente de dor? Porque eles trabalham com a maior dor que o ser humano pode sentir o tempo todo, né? O que nós fizemos, né? Primeiro, eu entrei exatamente com o método VOP, né? Deixa eu olhar para ver o que eu vou precisar aprender sobre o negócio. Depois, deixa eu entender lá no P quem são essas pessoas que estão aqui, o que elas fazem. E aí eu fui olhar para a parte organizacional, a parte da organização. Porque eu precisei mudar pessoas de lugar, eu dei oportunidades para as pessoas, recriamos estruturas, criamos áreas, reposicionamos a marca, reestruturamos dentro, porque assim, a área de atendimento era toda branca. Então, você entrava numa sala onde a pessoa sai do hospital, que teve um falecido, ela entrava numa sala, numa área de atendimento. Então, as meninas estavam de cabelo preso, a área toda branca. Então, a sensação que eu tinha é que eu saí do hospital e entrei no hospital. Humanizamos a área, trocamos o uniforme, colocamos uma imagem de natureza no fundo, com uma cor, com uma leveza. Mudamos a forma das pessoas atenderem, mudamos a forma humanizada de atender num momento de dor. Transforma aquele momento trevoso num momento menos doloroso, natural. Né? Então, assim, você consegue compreender que a gestão humanizada ela é muito mais ampla, né? É o olhar como gestor para um todo, porque quando eu entrei ali, eu pensei, a gente tem segurança, será que eu dou conta? Tô pegando uma equipe grande, nunca tinha trabalhado com área de vendas, tinha que construir jazigo, nunca tinha construído um jazigo na vida, porque para mim eu só tinha visto alguém ser enterrado. Sim. Alguém descer com caixão. O que eu fiz? Primeira coisa, coveiro era depreciativo. Nós mudamos para sepultadores. Quando eu fui construir a área, quando a gente estava fazendo o projeto da construção dos jazigos, né, das covas, quem que eu chamei? Sepultadores. Eu nunca tinha enterrado ninguém. Claro. Fiz um café da manhã e chamei todos eles numa sala. Legal. E eu fazia um café da manhã com a equipe toda, todo mês. No final do mês, reunia 100% da equipe para um treinamento de manhã. Então, a gente pegava um dia na semana. De manhã era um treinamento de autodesenvolvimento, treinamento de equipe. E à tarde era para festejar os batimentos de meta com 100% da equipe. Que no movimento anterior era só feito com a área comercial. Não, segrega todo mundo. No final de ano, fizemos uma festa de final de ano, porque a gente já faz na construtora. E o tema da festa era super-heróis. Eu falei, eu vou fazer uma festa com o tema de super-heróis, porque quem trabalha com a dor e com a morte todos os dias são super-heróis. Super-heróis. Nós somos vestidos de super-heróis, né? E naquele dia, eu recebi a maior homenagem da minha vida. Os 100 colaboradores gravaram um vídeo dizendo que o que eu tinha ensinado tinha transformado a vida deles. Nossa. E eu tenho esse vídeo até hoje. Todas as vezes, depois de alguns anos, eu saí de lá em abril de 2019, eu me emociono ao assistir, porque eu disse, essa era a resposta que eu precisava para dizer para as pessoas sobre a liderança. Porque liderança não é você saber ou não sobre o negócio, porque sobre o negócio você aprende. Sim. É você olhar para as pessoas. Sim. Né? Mostrar para as pessoas que elas são capazes, que tá tudo bem a gente trabalhar nesse momento de dor, mas que a gente pode dar o nosso melhor em prol ao outro, porque eu estou aqui para servir. Fantástico. E quando você consegue perceber que a tua equipe está se autogerenciando? Qual é o diagnóstico para isso? Como é que tu consegue? Porque assim, você vai implementa o método, enfim, mas como é que você tem a segurança de dizer assim, bom, hoje eles andam sozinhos? Não pela dor que nem tu foi, mas pelo teu dia a dia. Quando essas equipes já fazem as entregas sem me acessar muito.
Né? Então, como que é hoje, né? Hoje eu tenho uma estrutura, primeiro você organiza essa estrutura, né? Você tem que ter uma estrutura organizacional, você tem que ter um organograma, né? Existem ferramentas que a gente não vai conseguir dispensar. Assim, uma empresa precisa de uma organização, né? Qualquer pessoa da equipe pode falar comigo, como acontece hoje, mas no organograma eu preciso ter uma linha de posicionamento para eu entender quem são aquelas pessoas que vão ter aquelas responsabilidades. Porque se a equipe teve algum deslize, eu vou cobrar a coordenação, vou cobrar a gestão, né? E aí a minha gestão também não pode estar focada 100% no operacional. A minha gestão precisa estar uma parte, um percentual do trabalho dela trabalhando no operacional e o outro percentual focado no estratégico, olhando para essas pessoas. Sim. Quando que eu consigo entender? Quando esse colaborador, quando ele vem me trazer um problema, ele me traz uma solução. Então, assim, todos os colaboradores sabem o que precisa fazer, foram treinados para fazer isso, conhecem o mapeamento de risco, porque tem risco, tem algo que se acontecer, a gente pode levar a empresa a uma falência. Sim. Então, eu tenho clareza, ele tem clareza e eu também, de que ele tem consciência disso, que tudo está mapeado para que isso minimize os riscos. Então, dentro desse processo de organização, eu preciso criar os checklists, eu preciso criar se ele entendeu exatamente o que precisa ser feito. Então, eu sento com esse colaborador e compreendo isso e vou acompanhando esse colaborador até entender que ele já tem domínio de 100% das atividades dele, mapeando sempre os riscos. Então, hoje nas minhas equipes, eles sabem exatamente o que tem que fazer. Quando aparece alguma coisa que pode trazer um risco, automaticamente eles sinalizam, eles não esperam. Porque muitas vezes a equipe não sinaliza por medo. Exatamente. Por medo. Exatamente. Não vou tentar resolver aqui para ver o que eu consigo. Não, eu digo assim, não espere a vaca puxar a corda. Entendeu? Porque a hora que a vaca for pro brejo, eu não dou mais conta. Tudo bem, eu tô aqui e vou resolver. Porque assim, os bons gestores, bons líderes e bons empresários serão aqueles resolvedores de problemas rápidos. Você pode resolver problema, mas tem problema que você não pode demorar para resolver. Exatamente. Né? E a equipe está esperando isso de você. Sim. Quando ela te traz, primeiro quando a minha equipe traz um problema para mim, eu sempre treinei a equipe você me traz uma solução. Sempre. Eu sempre tive o pensamento seguinte, toda a operação, todo negócio tem seus riscos e tem seus problemas. Sempre. A diferença de mercado de uma empresa para outra é a rapidez na qual ela soluciona aquele problema. Sem dúvida. Então, assim, não adianta. Você vai vender sanduíche na beira da praia, um dia a maionese vai estar estragada. Com certeza. Entendeu? Então, tudo dá problema. Não Exato. pensar, não vou fazer isso, dá muita incomodação. Tudo incomoda. Tudo. Agora, a tua diferença lá na ponta é a velocidade que tu resolve o problema. Exato. Não, eu vou dizer, a ignorância não é, como é que se diz? A ignorância não é saudável. Né? E você sabe que, assim, e para isso a gente precisa conhecer o perfil desses colaboradores. Sim. Nós temos um teste lá que a gente utiliza, que é um teste para chama SDI, é um teste que a gente valida as forças internas, e ele dá uma cor, né? Então eu tenho o verde, que é o foco processos, vermelho foco em ação, o azul é foco em pessoas. Então, assim, quando eu identifico, eu não posso pôr uma pessoa de processos numa área de vendas. Porque eu preciso de velocidade. Sim. Ele é analítico, né? Então, assim, quando eu vou fazer a análise da cadeira certa, da pessoa certa, eu só vou ter certeza eu tenho a certeza de que ele está fazendo, porque antes de tudo isso, eu validei se aquela pessoa vai me entregar aquilo, né? E dentro da equipe, você tem que entender qual é o perfil dela para ajustar a sua comunicação. Sim. Porque eu não consigo falar com todo mundo de forma igual. Para o analítico, eu preciso explicar. Meticulosamente. E aí eu tive que aprender isso. Por quê? Porque eu tenho uma velocidade maior. Eu sou azul-vermelho, eu olho para pessoas, mas tenho velocidade de entrega. Para mim, missão dada é missão cumprida. Disse que eu tenho que fazer, vou lá e faço. Sem deixar corpos. Você é executor. Né? Porque aquele negócio, você pode até entregar, mas como que você está entregando? Sim. Você pode olhar para trás e ter um monte de corpos largado lá para trás. A ideia não é essa. Né? Eu, olhando no azul, não faço isso. Quando eu chego na linha de chegada, minha equipe tem que estar comigo. Legal. Né? Então, assim, mas eu preciso ajustar a minha forma de comunicação. Então, como que eu faço? Eu olho para aquele colaborador
Ah, ele é analítico? Então, e aí eu precisei aprender, porque como eu tenho velocidade, muitas vezes, como eu falava com alguém que tem o meu perfil, eu falava com o analítico. O que eu fazia com a pessoa da minha equipe? Criava ansiedade. Não tinha entendido o que tinha que fazer, não me perguntava e ficava ansiosa. Quando eu entendi que ela era diferente de mim e que eu precisava explicar detalhe por detalhe para que também ela pudesse fazer bem o trabalho dela, acabou. A minha equipe tá ali, tá entregando. Olha, nós precisamos fazer isso desta forma, desse jeito, neste prazo, com esse orçamento. Você tá entendendo? Então, eu tenho uma dúvida aqui. Ok, tiro essa dúvida. Ok, tiro essa dúvida. Tem mais alguma dúvida? Não, tá super claro. Sabe para quando é para entregar? Sei. Sabe qual é o orçamento que tem que usar? Sei. Ok, vai lá e executa. Só traz o pronto. E aí eu sei que a minha equipe tá pronta para fazer isso. Agora, eu não posso chegar e entregar a mesma tarefa para todo mundo do mesmo jeito. Né? Porque assim, a comunicação que eu vou ter com um é diferente do que eu vou ter com o outro. Então, o que eu faço? É um conjunto de coisas. É difícil até exemplificar aqui, como que você sabe que ela é autogerenciável? Hoje eu sei que ela é autogerenciável porque eu posso me ausentar e eles não me acionam. Eu posso sair de férias. Isso não tem... Quantos empresários ou quantos gestores saem de férias e são Não acionados? consegue, todos eles são. Eu posso tirar 30 dias de férias. Eles não me acionam. Por quê? Porque eles sabem o que precisa ser feito. Obviamente, se acontecer alguma coisa fora da linha, fora do que está planejado, eles sabem que pode me ligar a qualquer momento. Né? Porque existem situações, como você falou, tem coisas inesperadas que vão acontecer. Tivemos um problema sério, nós tivemos um acidente gravíssimo de trabalho. Nessas horas, a equipe toca, eu comando, meu diretor fora de férias, fora do país. Eu disse, nós vamos dar um jeito, não se preocupe, nós vamos resolver. Né? E nessa hora a equipe sente firmeza. Por quê? Porque ela sabe que você resolve o problema. Sim. Né? Tua equipe não vai... Se você titubear em resolver problema, se você demorar muito tempo para resolver um problema que a tua equipe está esperando, está causando ansiedade, porque muitas vezes ela precisa de uma solução só porque ela não encontrou. Sim. Afinal de contas, se você é o líder da empresa, você é o empresário, você é o dono da empresa. Se você demora, teu processo para. Sim. E aí eu vou falar de novo com ele. Demora um tempão para resolver. Então, quando você cria esse movimento de confiança, ele sabe, não, vou entregar lá porque eu sei que ele vai fazer. Claro. Eu vou levar, eu posso falar que eu errei. Porque eu também já errei. Você tem retaguarda. Eu já errei e erro. Mas a gente tem que aprender a ser vulnerável como líderes. Aprender a ser humilde. A gente erra e tá tudo bem. Eu erro e nós vamos readaptar. A gente vai reajustar a rota. A gente vai fazer o GPS. Sim. Recalculando a rota. Se a gente teve prejuízo, vamos ver como que a gente ajusta esse prejuízo. Né? O que a gente tem que estar sempre mapeando aquilo que pode trazer um prejuízo que às vezes é incalculável. Tem coisas que... Irreversível. Essa é a nossa obrigação. Os demais, a gente vai ajustar. Vendeu um lanche, um sanduíche, chegou a maionese lá, eu tenho que resolver esse problema. Claro. Rápido. Exatamente. Porque tem alguém que está vendendo lanche que depende daquela renda e que precisa de uma solução minha. Sim. Então, avaliar se essa equipe... Primeiro, assim, ponto 0, né? Como que eu avalio que a minha equipe é autogerenciável? Eu posso sair de férias e ninguém me aciona. Mas eu posso sair de férias e ninguém me aciona, exceto num caso excepcional. Agora, os demais é olhar para todo esse processo, né? Para a personalidade, para a cadeira, para a competência técnica, para a confiança, para a delegação, para o que fazer, como fazer, né? Estar disposto a ouvir, né? Uma opinião diferente da sua, muitas vezes, né? Dar confiança para aquela pessoa fazer melhor do que você. Esse conjunto de atividades cria, com certeza, uma equipe autogerenciável. Eu tenho 4 equipes diferentes. RH, administrativo, que é portaria, recepção, cozinha, jardinagem, material, tudo que vocês imaginarem de manutenção predial. Eu cuido de 2 prédios de manutenção predial. E a central de documentação e o relacionamento com o cliente. Nós temos 20 mil clientes. Uau! Então, assim, a gente lida com todos os problemas de clientes. Né? Aí você fala, nossa, mas como sozinha você dá conta? Eu não daria conta se não fosse a equipe incrível que eu tenho. As pessoas são incríveis. E são essas pessoas que me dão resultado. São essas pessoas que me colocam sentado nessa cadeira de liderança que as pessoas muitas vezes admiram. Mas é por conta da equipe que eu tenho e dessas pessoas que estão lá. Chegamos ao nosso tempo. Foi incrível. Pô, sensacional. Obrigado mesmo, Vivi. Imagina, acho que, foi um prazer. Nossa, foi... não tem nem palavras.
deixar à tua disposição alguma coisa que de repente a gente deixou para trás, deixar teus contatos, fazer o teu Site. jabá e Muito obrigada. Obrigado mesmo de coração, foi sensacional, eu sabia que ia ser muito bom. E tá contigo a palavra final. Que bom, queria agradecer, é um prazer, né? Eu acho que quando a gente bota o nosso servir no mundo, eu acho que é isso, né? É trazer a nossa história para inspirar o outro, Exatamente. né? Para dizer, você é capaz de fazer também, você também pode fazer. E eu acho que o maior presente de um líder e de um empresário não é alcançar as metas, não é ter lucro, mas é ter o reconhecimento das pessoas de que trabalham com você. Né, delas poderem olhar para você e dizer, puxa, eu sou feliz trabalhando aqui, eu saio feliz da minha casa, eu consegui algo melhor, eu estou evoluindo profissionalmente, financeiramente. Eu tenho cases incríveis de pessoas que chegaram comigo lá. Tem uma pessoa específica que veio da pandemia, tinha aberto uma loja, fechou, não deu certo, quebrou, estava perdendo o carro. Essa pessoa entrou, eu falo muito de gratidão, eu falo muito de olhar o positivo, eu ensino a minha equipe a fazer isso. E hoje ela saiu da empresa, foi empreender e está arrebentando. É um dos meus orgulhos. Né? Então, assim, é isso. Né? Se eu pudesse deixar um recado para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, é assim, o papel de liderança é o papel mais precioso que alguém pode te dar. Porque você, através dele, transforma inúmeras vidas. Às vezes você não tem nem ideia disso. Então, assim, não desista, não é simples, porque existe um nível de complexidade, às vezes a gente cansa realmente, mas não desista porque a gente tem uma missão, né? Que a gente possa assumir essa missão. Vocês me encontram nas redes sociais, @viviquies. Vai ser um prazer ter vocês lá, terem vocês na minha rede social. Soletro que Vou soletrar Viviquies. EUIESSI. Me encontro em todas as redes sociais e foi um prazer enorme. Eu adoro estar nesse podcast. Parabéns pelo trabalho. Né? Você vai juntando, como você falou, você vai criando as trilogias ou não e vai transformando a vida de outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas estão ouvindo sem ter ideia por onde seguir. E às vezes algo que a gente fala aqui eu destravo e dá um caminho, dá uma luz para aquela pessoa que está tão perdida do outro lado. Vou dar uma dica para vocês, assistam o episódio 22, que foi com o Colette, que foi sensacional. O 23, que foi com o Oshiro e com o Couto, e o 24 com a Viviane. Esses 3 episódios, eles se juntam de uma maneira absurda. Nós precisamos juntar essas pessoas para começar a dar uns treinamentos. Inclusive, encontrei eles depois, eu falei mesmo que eu vou fazer contato com eles. O Colette, ele é proprietário do Bootcamp, que é escola de uma escola de negócio, né? Ele é o proprietário do Bootcamp. Cara, sensacional. Um ser humano absurdo, assim. O Couto e o Luiz, o Couto e o Oshiro também tem uma empresa de mentoria, enfim. Então, todos vocês se conectam de uma maneira excelente. É business por 3, tá? Então, exato, né? Agora é network, né? Porque podcast tem que ter network, né? É o que eu disse, você não precisa saber de tudo, você só precisa conhecer quem sabe, né? Exatamente. Meu querido irmão Maia, suas considerações finais para o encerramento do 24º. Obrigado mais uma vez, uma honra estar ao seu lado. A honra é minha. Finaliza o nosso programa, por legal, gentileza. Vivi, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Brilhante trabalho. Eu Muito acho obrigada. que a presença hoje aqui nos destravou e desmistificou. Né, Anu? Agora você sabe que é uma constelação, né? É isso aí. Eu não preciso nem pagar minha mentoria, as 3 que eu tive aqui, ó. E o melhor, mas trabalho brilhante, retórica de vida muito bacana e profissional. Eu acho que serve de entusiasmo e esmero das pessoas em se espelhar em você. Muito obrigada. Tá? Parabéns mesmo, brilhante pessoa e profissional. Um orgulho tê-la aqui conosco e certamente nos agregou muito valor. Tá? Obrigado, Deus abençoe. Igualmente. E agradecer você, querido espectador, que ficou conosco até agora aí na telinha, na plataforma do YouTube, né? Quinta-feira braba, mas vamos embora, a vida segue. Para você que está ainda aí pelo Spotify, no seu dial, obrigado pela companhia. Não deixe de prestigiar nas terças-feiras, 21 horas, lá no Legado da Segurança, onde o professor Maia tem dobradinha de apresentação, né? Na quinta estou aqui com a Nor, e na terça-feira lá com o professor Teane Silva no programa Legado da Segurança no canal Teane Silva.
Ambos os programas, todos os episódios, sempre com um convidado muito especial e com aquele super conteúdo relevante que com certeza vai mudar a jornada da sua vida já no dia seguinte. Se você aplicar tudo que você escuta num dia, no outro começar a aplicar, meu amigo, você é um foguete sem parada, cara. Você vai longe, tá? Não deixe de nos prestigiar, siga conosco. Obrigado mais uma vez, Vivi. Obrigado, Alô. E obrigado a você que ficou conosco, que eu desejo que o Papai do Céu continue abençoando sua vida constantemente, com todas as sortes de bênção na sua vida. Obrigado, até quinta-feira que vem, em mais um episódio do PGRcast, às 18 horas, aqui no programa, no canal PGRcast. Um beijão no coração, até quinta-feira que vem. Tudo de bom, pessoal!